disciplina é STO03, Engenharia Econômica. Nesse módulo, nós estudaremos os conceitos relacionados às séries uniformes e a relação entre seus fatores. Inicialmente, vamos relembrar a configuração de uma série uniforme, lembrando que a série uniforme é formada por uma sequência de fluxos financeiros iguais, constantes e consecutivos que vão do instante 1 até o enésimo instante do horizonte de planejamento. E a representação delas, a fim de simplificar, é feita dessa forma, onde eu coloco o primeiro e o último fluxo e o valor de fluxo dos fluxos constantes no centro do diagrama de fluxo de caixa. O nosso objetivo será a determinação do valor presente e o valor futuro da série uniforme, dados fundamentais que agrupam no presente ou no futuro todos os fluxos financeiros. Para isso, utilizaremos o conceito de fluxo unitário genérico visto anteriormente, imaginando-se cada fluxo uniforme A como um fluxo genérico. Então vamos começar a dedução pela expressão do valor futuro. Para a determinação do valor futuro do diagrama de fluxo de caixa uniforme, transportaremos cada um dos fluxos financeiros ao final do horizonte de planejamento através do conceito de fluxo financeiro unitário genérico, conforme abaixo, aquela expressão que nós deduzimos anteriormente. Cada fluxo financeiro de valor A do diagrama do fluxo de caixa uniforme será remetido a um instante n, utilizando-se a expressão acima. Então vamos ver como é que vai ficar a dedução do valor futuro de uma série uniforme, utilizando-se esse conceito do fluxo unitário genérico. Então, inicialmente eu coloco a expressão do fluxo unitário genérico no canto superior direito, para relembrá-la, e vamos imaginar o primeiro fluxo financeiro de valor A transportado ao futuro, que terá o valor A de 1 até n, como sendo A que multiplica 1 mais e elevado a n menos 1. Imediatamente eu separo esse fluxo na expressão acima para montar a expressão do valor futuro. O segundo fator, o segundo fluxo financeiro A, transportado a um instante n, será representado pela expressão VA de 2 até n a 1 mais e elevado a n menos 2, que eu também separo e coloco na expressão acima. O terceiro fluxo financeiro, transportado ao n, vai ficar o valor de A transportado de 3 para n, será A que multiplica 1 mais e elevado a n menos 3. E assim por diante, ocorrerá igualmente com o quarto fluxo financeiro de valor A, que dará A 1 mais e elevado a n menos 4. O quinto fluxo, que dará o valor de A de 5 a n, é A 1 mais e elevado a n menos 5. Até o enésimo fluxo financeiro, que já está no instante n, então ficará A 1 mais e elevado a n menos n, que resultará em expoente zero, fazendo com que o mais i seja 1, de modo que resultará no próprio A. Então, colocando esse último fator, esse último fluxo financeiro na expressão acima, eu tenho a soma de todas essas expressões como sendo o valor futuro, que ficou transportado para o instante n como um fluxo unitário. Então, essa expressão me dá o valor futuro de um diagrama de fluxo de caixa uniforme, mas ainda não é uma expressão adequada ao uso. Nós poderíamos ter, por exemplo, um diagrama de fluxo de caixa com 120 ou 180 fatores, com 180 períodos, o que daria uma expressão muito longa. Então, vamos fatorar matematicamente essa expressão para que ela se torne uma expressão genérica mais simples. Então, inicialmente, vamos colocar A em evidência. Então, nós teremos o valor futuro é A
abre colchetes, 1 mais i elevado a n menos 1, mais 1 mais i elevado a n menos 2, e assim sucessivamente até 1. E vamos reordenar o termo entre colchetes em ordem crescente. Na verdade, nós nem precisaríamos ordenar de forma crescente. Porém, ordenando de forma crescente, torna-se mais fácil a fatoração que nós vamos fazer em seguida. Então, voltando à expressão que nós temos já com os termos ordenados crescentemente, nós observamos que essa expressão entre colchetes é uma progressão geométrica. E ela é uma progressão geométrica com o primeiro termo, a índice 1 igual a 1, o enésimo termo, a índice n igual a 1 mais i elevado a n menos 1, e a razão igual a 1 mais i. Relembrando a expressão da soma dos termos de uma PG, nós temos a expressão soma dos termos da PG é o enésimo termo vezes a razão, menos o primeiro termo, sobre a razão menos 1. Portanto, somando-se os termos dentro dos colchetes, nós teremos a seguinte expressão. VF é A, 1 mais i elevado a n menos 1, que é o enésimo termo, vezes 1 mais i, que é a razão, menos 1, sobre a razão 1 mais i menos 1. Fatorando-se o numerador através da produto de expoentes, somo, produto de potência, somo os expoentes, e abrindo o denominador, abrindo os parênteses no denominador, eu vou cancelar 1 com menos 1, chegando na expressão final para o cálculo do valor futuro de um diagrama de fluxo de caixa uniforme, conforme está aqui, que é a expressão final e definitiva, a expressão genérica, válida para qualquer diagrama de fluxo de caixa com qualquer horizonte de planejamento. Nós observamos que o valor futuro uniforme é um fluxo unitário resultante da transferência de todos os fluxos ao final do horizonte, resultando num fluxo único. Do mesmo modo, o valor presente de uma série uniforme também será um fluxo financeiro unitário que eu vou obter através do transporte de todos os fluxos individuais A para o instante zero. Bom, se o valor presente de um diagrama de fluxo de caixa uniforme é um fluxo financeiro unitário, e o valor futuro também é um fluxo unitário, então eu posso deduzir a expressão do valor presente utilizando a expressão que associa o valor presente e o valor futuro de um fluxo financeiro unitário que nós deduzimos no primeiro módulo do curso, ou seja, aquela expressão básica e fundamental da engenharia econômica, VF igual a VP, que multiplica 1 mais i elevado a n. E é a expressão fundamental que nós vamos utilizar como suporte, como apoio, em todas as deduções matemáticas que nós faremos daqui para frente. Portanto, nós determinamos a expressão do valor presente de um diagrama de fluxo de caixa uniforme a partir das expressões do valor futuro do diagrama de fluxo de caixa uniforme e do fluxo unitário conforme abaixo. Então, o valor futuro de um fluxo uniforme é A que multiplica 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i. E o valor futuro que associa dois fluxos unitários, FF, VP, 1 mais i elevado a n, que é a expressão fundamental. Portanto, eu posso igualar o segundo membro das duas expressões, o que vai me dar VP, 1 mais i elevado a n, é igual a 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i. Pego o fator 1 mais i elevado a n, que está no produto do primeiro membro, coloco no denominador do segundo membro e tenho aqui a expressão do valor presente de um diagrama de fluxo de caixa uniforme, que vale para todas as situações. Portanto, nós temos aqui a expressão do valor presente A, 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i, que multiplica 1 mais i elevado a n. Mas,
nós também podemos deduzir essa mesma expressão a partir do transporte de cada fluxo financeiro individual A para o instante zero, ou para a origem do diagrama de fluxo de caixa uniforme, utilizando o mesmo conceito de um fluxo unitário genérico que nós acabamos de ver, e utilizando o mesmo procedimento que nós utilizamos para o valor futuro. Então vamos ver como é que fica essa segunda forma de se deduzir a expressão do valor presente de um diagrama de fluxo de caixa uniforme através do transporte dos fluxos unitários. Então, dado o diagrama de fluxo de caixa, aqui representado com alguns fluxos financeiros individuais a mais para facilitar a nossa dedução, então eu vou pegar com a expressão acima, com o apoio da expressão acima, eu vou pegar o primeiro fator transportar para o instante zero, então eu tenho o valor de A transportado de 1 a 0, é A que multiplica 1 mais I elevado a 0 menos 1, ou simplesmente A que multiplica 1 mais I elevado a menos 1, que eu já separo na expressão acima. Na sequência eu tenho o segundo fluxo unitário transportado para o instante zero, que vai ser valor de A indo de 2 a 0, é A 1 mais I elevado a 0 menos 2, ou A que multiplica 1 mais I elevado a menos 2, que eu já separei na expressão acima. A mesma coisa ocorre para o terceiro fluxo financeiro A, que vai dar A que multiplica 1 mais I elevado a menos 3. O mesmo ocorrerá para o quarto fluxo financeiro A, que vai dar 1 mais I elevado a menos 4, para o quinto fluxo financeiro, que vai dar A, que multiplica 1 mais I elevado a menos 5, até o enésimo fluxo financeiro A, que está no instante N e que, transportado para o instante zero, ficará A, N a 0 é igual a que multiplica 1 mais I elevado a 0 menos N. Portanto, essa expressão somada me dará a expressão do valor presente. É a expressão final, porém, do mesmo modo que no valor futuro, não é uma expressão prática para se trabalhar de forma genérica, porque eu posso ter um diagrama de fluxo de caixa com 180, 240 instantes. Então eu vou fatorar essa expressão para chegar na expressão genérica mais simples. Então vamos lá. Então colocamos A em evidência e chegamos em valor presente A, abre colchete 1 mais I elevado a menos 1, 1 mais I elevado a menos 2, menos 3, e assim por diante até elevado a menos N. Novamente, nós obtemos uma PG entre os colchetes. Então, dado que eu tenho uma PG entre os colchetes, os termos dessa PG serão: o primeiro termo é A, índice 1, 1 mais I elevado a menos 1. O enésimo termo da PG será A, índice N, 1 mais I elevado a menos N. E a razão dessa PG será Q, que multiplica 1 mais I elevado a menos 1. Novamente, a soma dos termos da PG é o enésimo termo vezes a razão menos A1 sobre a razão menos 1. Então, portanto, somando-se os termos dentro dos colchetes, teremos essa expressão do valor presente com os seus respectivos termos, o que dará a expressão do valor presente como sendo A que multiplica uma relação de duas expressões fracionárias, no numerador e no denominador. Então, eu vou fazer o seguinte. Para continuar a fatoração dessa expressão que eu estou repetindo aqui, nós vamos, inicialmente, colocar ambos os termos da expressão, o numerador e o denominador, sobre o mesmo denominador. Então, nós ficaremos com VPA, com essa expressão, a fração do numerador já colocada sobre o mesmo denominador e a fração do denominador já colocada sobre o mesmo denominador.
nós percebemos que alguns termos eu já posso cancelar. Então eu já vou cancelar 1 com menos 1 e vou cancelar aquele produto 1 mais I com 1 mais I. De tal forma que vai resultar a expressão A que multiplica no numerador a fração 1 menos 1 mais I elevado a N sobre 1 mais I e no denominador menos I. Agora, usando uma propriedade matemática da divisão, eu posso colocar o denominador da expressão do numerador para baixo, o que vai resultar, VP é igual a que multiplica 1 menos 1 mais I elevado a N sobre menos I vezes 1 mais I elevado a N. Agora, como nós temos um sinal negativo no denominador e uma diferença no numerador, eu inverto as expressões, invertendo os sinais, chegando na mesma expressão que nós deduzimos anteriormente, do valor presente, e na expressão do valor futuro que nós já tínhamos deduzido. Então essas são as duas expressões genéricas e universais que nós podemos utilizar em qualquer diagrama de fluxo de caixa uniforme. Vejam que a dedução é muito simples, tá? E bastante prática. Então vamos ver a aplicação dessas duas expressões em um exemplo numérico. Um consumidor adquiriu um veículo sem entrada a ser pago em 48 parcelas mensais fixas, com a primeira vencendo-se 30 dias após a compra, a uma taxa de juros de 1,6% ao mês. Considerando-se R$ 93 mil o valor do veículo à vista, determine, no item A, o valor de cada parcela e no item B, o valor futuro dessa operação, o quanto o cliente pagou de fato. Então vamos começar pelo item A. Então no item A, conforme enunciado, nós temos o valor presente, é R$ 93 mil, que é o próprio valor do carro. E a taxa de juros aplicada a esse financiamento é de 1,6% ao mês. Portanto, substituindo esses dados na expressão do valor presente, nós temos 93 mil, que é o valor presente, é igual ao valor de A, que será a prestação, multiplicado pela expressão entre colchetes, onde eu já tenho a substituição da taxa de juros e do prazo, 48 meses. Portanto, 93 mil é A que multiplica 33,327, portanto, A é igual a R$ 2.790,53, que é o valor da prestação desse veículo de R$ 93 mil, financiado em 48 meses a uma taxa de juros de 1,6% ao mês. Vamos ver agora o item B. O item B responde àquela grande questão, aquela grande dúvida de todo mutuário. Quanto de fato eu paguei ao agente financeiro? Quanto de fato eu paguei para a financiadora desse meu veículo? Será que para eu saber quanto eu paguei de fato, eu pego o número de parcelas e multiplico pelo valor da parcela? Claro que não. Esse cálculo é completamente errado, conceitualmente falho e vai me dar um valor completamente distante da realidade. Quando eu quero saber o valor futuro de uma operação representada por um diagrama de fluxo de caixa uniforme, eu vou utilizar a expressão do valor futuro. Ou seja, substituo todos esses dados que eu já tenho na expressão do valor futuro. Então, eu terei valor futuro é igual a 2.790,53 vezes 1 mais 0,016 elevado a 48 menos 1 sobre 0,016. Portanto, o valor futuro será R$ 199.242,02. Um valor significativamente maior do que 48 vezes 2.790,53,
que é um cálculo que nunca pode ser feito. Bom, agora nós vamos ver uma continuação desse nosso tópico anterior, que é a série uniforme perpétua. Então vamos ver o que é a série uniforme perpétua, por que ela foi deduzida matematicamente e como fica a sua utilização hoje em dia. Então vamos ver primeiro. O estudo das séries uniformes perpétuas existe ou existiu em razão de projetos financeiros de muito longo prazo, tais como projetos públicos, privados ou fundações, com durações que excedam um século. Então, por exemplo, um projeto público, quando um governo vai fazer o cálculo financeiro de uma hidrelétrica, por exemplo. A hidrelétrica não é feita para durar 40 ou 50 anos. O Brasil já tem hidrelétricas próximas de 100 anos. Então, nós vamos utilizar esse conceito. Uma fundação, por exemplo, uma fundação que tenha como finalidade se perpetuar no tempo. Então, ela vai trabalhar dentro desse contexto de série uniforme perpétua. Esta extensão do estudo do valor presente de um diagrama de fluxo de caixa uniforme é embasada matematicamente e foi deduzida no passado em função das dificuldades de cálculos com expoentes muito grandes, o que não ocorre mais atualmente. Né? Se a gente lembrar historicamente, né, se fizermos um rápido retrospecto, nós vamos nos lembrar que até a década de 1970, nós não tínhamos ainda calculadoras e muito menos os computadores pessoais. Né? Então, na década de 1970, se trabalhava com cálculo na mão ou cálculos com réguas de cálculo, que davam valores aproximados, mas não valores exatos. Né? E a dificuldade era muito grande. E nós temos que nos lembrar que esses cálculos de engenharia econômica que envolvam projetos de muito longa duração, projetos que excedam séculos, são cálculos antigos. Eles são cálculos feitos há vários séculos atrás. Então precisava-se de uma forma de chegar a esses cálculos de modo a contornar-se a dificuldade de se trabalhar com expoentes de a ordem 1.200, 2.400 ou 3.600. Então, vamos ver como é que nós vamos deduzir essa expressão para grandes períodos e verificar que o cálculo é simples e tem a sua boa precisão, apesar de que essa precisão estará atrelada ao prazo. Inicialmente, vamos deduzir a expressão de uma série uniforme perpétua, o que será surpreendentemente simples, e depois confrontaremos o resultado obtido, em exemplo numérico, utilizando-se a nossa expressão de valor presente, que nós acabamos de deduzir, utilizando-se a planilha Excel. Então vejamos. Partindo-se da nossa expressão que acabamos de deduzir, valor presente de um diagrama de fluxo de caixa uniforme é igual a A, que multiplica o mais elevado a n menos 1 sobre I, que multiplica o mais elevado a n. Inicialmente, nós vamos desmembrar a expressão entre colchetes. Então, nós teremos VP igual a A, que multiplica o mais elevado a n, sobre I, que multiplica o mais elevado a n, menos 1 sobre 1, que multiplica o mais elevado a n. Nós observamos pelo primeiro fator da expressão desmembrada que eu já posso eliminar o mais elevado a n com o mais elevado a n. Então, a expressão do valor presente de uma série uniforme será A, que multiplica 1 sobre I, menos 1 sobre I, que multiplica o mais elevado a n. Aplicamos o conceito de limite com o horizonte de planejamento n tendendo ao infinito, de tal forma que nós teremos o valor presente de uma série uniforme com o horizonte de planejamento n tendendo ao infinito será o limite
de A, que multiplica 1 sobre I, menos 1 sobre I, que multiplica 1 mais I elevado a N, com N tendendo ao infinito. Ou, o valor presente de uma série uniforme com N tendendo ao infinito será o limite de A sobre I com N tendendo ao infinito, menos o limite de A sobre 1, que multiplica 1 mais I elevado a N, com N tendendo ao infinito. Agora, nós podemos observar que A sobre I é um valor constante. Como ele é um valor constante, seu limite será o próprio valor, enquanto o segundo termo tenderá a zero, com N tendendo ao infinito conforme segue. Então, o valor presente de uma série uniforme com N tendendo ao infinito será A sobre I, menos o limite dessa expressão, que tende a zero com N tendendo ao infinito. Dessa forma, o valor presente de uma série uniforme perpétua será o valor presente de uma série uniforme com N tendendo ao infinito é A sobre I. Vejam que é um resultado surpreendentemente simples, né? Imaginando-se que nós estamos trabalhando com séculos e séculos, mas vamos verificar a seguir um exemplo numérico com o uso da fórmula acima e com o uso da nossa fórmula convencional, a que nós usamos para fazer essa dedução, mas com a aplicação da planilha Excel comparativamente para verificar sua precisão. E vamos verificar também qual o eventual erro que possa ocorrer, né? Então vejamos um exemplo numérico. Uma fundação beneficente pretende criar um centro de ensino superior. A previsão é que a sua manutenção consuma recursos da ordem de R$1,5 milhão de reais ao mês. Considerando-se a taxa de juros de remuneração de capital da ordem de 0,8% ao mês e uma expectativa de sobrevivência mínima do projeto de 200 anos, qual o montante a ser depositado, a ser aplicado de modo a sustentá-lo? Com a expressão deduzida, nós teremos. Antes de continuar, alguns alunos podem se perguntar o que seria essa imagem um pouco esmaecida na nossa tela. Essa imagem, ela ilustra exatamente esse exemplo que nós estamos vendo. Essa imagem é a Universidade de Bolonha, a mais antiga da Europa, e que está prestes a completar 1000 anos de existência. Então é um exemplo típico de uma fundação que existe há 1000 anos praticamente e que para efeito financeiro ela aplicou cálculos desse tipo. Então vamos ver, utilizando o conceito da série perpétua, qual seria o montante necessário. Então o valor presente uniforme de uma série uniforme com N tendendo ao infinito sendo A sobre I, nós teremos o valor presente uniforme com N tendendo ao infinito é R$1,5 milhão sobre 0,008, o que dá 187.500.000 reais. Ou seja, essa fundação beneficente precisa depositar 187.500.000 reais a uma remuneração de 0,8% ao mês, de tal forma que ela vai obter R$1,5 milhão de reais ao mês, de modo a sustentar esse centro de ensino superior que ela está planejando e que deverá durar, no mínimo, 200 anos. Vamos agora utilizar a nossa expressão convencional de valor presente de uma série uniforme, só que dessa vez nós vamos trabalhar com Excel. Então vejam, né? Essa expressão do valor presente que nós já vimos anteriormente, que acabamos de deduzir, se eu substituísse, aliás, substituindo-se os valores enunciados na expressão, eu vou ter o valor presente a R$1,5 milhão
que multiplica 1 mais 0,008 elevado a 2.400 menos 1 sobre 0,08 que multiplica 1 mais 0,08 elevado a 2.400. É uma expressão que, se fosse trabalhada na mão ou se fosse trabalhada com uma régua de cálculo, teria uma grande dificuldade. Seria um cálculo simples, porém muito extenso, muito trabalhoso. Mas, com a aplicação de uma planilha Excel, ele se torna muito simples. Com a planilha Excel, ou seja, com os recursos que nós temos hoje em dia, e não somente com a planilha Excel, também com uma calculadora científica, nós temos esse resultado obtido de forma muito rápida. Então vejamos como ficaria a montagem disso no Excel. Então, na célula B1, eu coloco as despesas mensais de 1.500.000. Na célula B2, eu coloco o prazo 2.400 meses, que é a duração mínima. E na célula B3, eu coloco a taxa de juros, que dá 0,8% ao mês. Agora, eu vou verificar como fica o valor presente utilizando-se a nossa expressão convencional, ou seja, confrontando a nossa expressão convencional com a expressão no formato Excel que já está aí. Então, aplicando-se o Excel com essa expressão que está aí, que é a própria expressão do valor presente que está acima, eu chego no resultado 187.499.999,07. Relembrando o cálculo que nós acabamos de fazer, que seria a expressão da série perpétua simplificada A sobre I, que vai ser o resultado da relação entre as células B1, 1,5 milhão, sobre B3, 0,8, que vai dar o valor 187.500.000. Podemos observar que a diferença entre os resultados obtidos com as duas expressões é muito pequena. É uma diferença de 97 centavos frente ao montante de 187.500.000. Ou seja, é uma expressão que está aí próxima, um erro percentual que está próximo de zero. Então a gente pode considerar essas expressões ambas válidas. Essa expressão A sobre I válida e relativamente precisa para uma duração longa. Mas, nesse exemplo, vamos fazer agora uma análise comparativa do erro que mostra que a aplicação de A sobre I é precisa para durações acima de 2.400 meses, quando o erro praticamente zera. Então vejam essa tabela que nós estamos colocando aí, onde eu tenho, na primeira coluna, a duração em anos, de 10 até 260 anos. Na segunda coluna, eu tenho o resultado A sobre I, que é sempre o mesmo, 187.500.000. Na terceira coluna, eu tenho o resultado obtido através da nossa expressão genérica A, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1, sobre I, que multiplica 1 mais I elevado a N, que é a expressão mais correta. Então, observem que eu tenho para cada duração 10, 20, 30 anos, um valor mais ajustado, um valor mais adequado. Na quarta coluna, eu tenho o cálculo do erro, ou seja, eu tenho o erro percentual calculado através do valor que eu obtenho para cada duração, com a expressão A sobre I, menos o valor que eu obtenho com a expressão convencional, ou seja, essa diferença tomada em relação à expressão convencional, A, 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I, que multiplica 1 mais I elevado a N. Por que em relação a ela? Em relação a ela, porque ela é a forma mais correta. E isso expresso percentualmente. O que eu percebo é que o erro ele vai praticamente zerar
quando eu trabalho a partir de 200 anos. Quando as diferenças que eu obtenho com os valores obtidos com A sobre I ou com a minha expressão convencional, a mais completa, é praticamente diferente, é praticamente inexistente, né? Eu percebo que o erro, no caso, ele está ali numa casa percentual bem distante, na quinta, sexta ou sétima casa decimal. Então o erro está praticamente zerado, né? Ou seja, a que conclusão nós podemos chegar? A conclusão a que nós chegamos é que, dadas as ferramentas de cálculo disponíveis atualmente, né, onde eu trabalho, tenho planilha Excel, calculadoras científicas ou até outras planilhas de cálculo, não é mais necessário o uso da expressão A sobre I, dado que a fórmula para cálculo do valor presente de uma série uniforme conforme abaixo, ou seja, a nossa expressão deduzida, que acabamos de deduzir a expressão mais correta, ela é mais precisa e válida para qualquer período. Dessa forma, a expressão A sobre I passa a ser um dado de cunho histórico e apenas ilustrativo, ou seja, ela foi deduzida para mostrar qual a origem dela, por que ela foi deduzida no passado, mas hoje em dia não há sentido em se utilizar essa expressão A sobre I. Lembrando-se que ela só é válida para durações muito longas e ela apresenta um erro muito grande quando eu trabalho com durações menores, com 10 ou 20 anos. Portanto, vamos trabalhar com a expressão VP de um diagrama de fluxo de caixa uniforme, A que multiplica o mais elevado a n menos 1, sobre I que multiplica o mais elevado a n, que é a expressão genérica válida para qualquer situação. Bom, este terceiro módulo para por aqui. Espero que tenham entendido. Solicito que peguem a lista de exercícios e executem os exercícios para verificarem quais as dúvidas permanecem para o nosso próximo encontro.